Sabe? E aí o coração humano, ele demonstra, né, o que diz aqui é que Pedro é o discípulo que falhou na autoconfiança, porque ele era um cara que confiava nele mesmo. Então ele confiava no que ele achava que ia fazer. Jesus está falando, você vai me negar. Aí ele, calma aí, Jesus. Eu vou te negar? Logo o mais top, pô. Eu acho que dividir entre Pedro e João, né? O João que se autodeclarava o discípulo do amor, né? O que mais amava Jesus. E Pedro eu acho que declarava o mais fiel, né? E aí a gente pode ver que o coração humano é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9. Sabe? Não confie no seu coração, o coração é enganoso. Você confiar no seu coração que te engana vai te levar a locais ruins, vai te levar às escolhas ruins. E a confiança própria, ela sempre conduz à queda. João, ele diferente dos sinóticos, né? Ele não relata um arrependimento imediato de Pedro. Pedro não nega Jesus e ele já pensa, caramba, fiz besteira. O silêncio, a gente vê que o silêncio ele comunica a gravidade da negação. Quando perguntam a Pedro, você é um discípulo dele, né? Ele simplesmente fala, não, eu não sou. E ele fica calado. Pergunta de novo, você segue a ele? Ele, não sou, não sigo. Em todo momento ele se mantém ali. E quando perguntam novamente, ele fala, eu não sou um seguidor dele. E ele fica em silêncio. A gente pode notar que a gente vai lendo e Pedro ele continua vendo o processo do julgamento, o processo da crucificação. Então eu penso assim, às vezes quando a gente faz algo de errado, quando a gente esconde algo do pai, da mãe, o que a gente faz? Caramba, fiz besteira, caramba, o que eu faço agora? E a gente não vê isso em Pedro. Ele continua ali. Eu não sou quem você acha que eu sou e continua. E a gente vê que o discípulo, ele confiante em si mesmo, ele é confrontado pela sua própria fraqueza. Então quando eu sou confiante em mim e não em Jesus, aí sim eu vou debater com o que o mundo diz. Porque a nossa mesma fraqueza é a fraqueza do mundo. Porém hoje a gente tem quem nos ensine e nos mostre que nós não devemos viver mediante a nossa fraqueza. Mas a fraqueza, ela vai ser igual. Talvez hoje em Jesus, talvez não, né? Em Jesus eu vou estar mais forte para isso. Eu não vou ceder a minha fraqueza com mais facilidade do que o mundo cede. Mas quando a gente volta e cai já no princípio de é por mim, aí eu vou combater com a minha fraqueza. Aí eu vou combater com medo. Quando diz aqui, eu acredito que Pedro, sabia que Jesus ia morrer. Ele ia falar, não, realmente, eu sigo ele, pode me levar também. Foi difícil. Mas aí a gente vê mais à frente que o amor de Cristo ele restaura. A gente vai ver em João 21 que Jesus ele reconduz Pedro. Mas aí, deixa com o pregador de João 21, que já deu trabalho para o meu sermão, deixa ele elaborar o sermão dele. Então a gente pode ter a certeza, cara, que a autoconfiança é inimiga da fé verdadeira. Sabe assim, eu acho que a autoconfiança ela é o oposto da fé. Porque quando a fé diz que é a certeza daquilo que não se vê, sabe, a certeza das coisas que você não está esperando que aconteça. Que a fé é como se eu descesse um degrau sem ver o chão, e mesmo assim eu vou. Então não tem como ser igual a autoconfiança, não tenho como ter autoconfiança em mesmo e fé. É o oposto. Porque se fosse pela autoconfiança, era só eu trabalhar. Era só eu fazer. Era só eu correr atrás. Mas na nossa vida não é assim. Às vezes a gente se encontra em apuros e a fé é mais testada, né? Não que a fé ela tenha que aparecer só em momentos ruins. A fé ela tem que estar conosco perante todos os momentos. Mas em momentos ruins há um teste. Vamos ver agora se ele tem coragem de botar o pé, de fazer o que ele fala que ele crê. De botar o pé sem ver o chão. Né? E aí a queda de Pedro, mais uma vez, ela nos lembra que a fé não é bravura carnal, mas é a dependência espiritual. Sabe, que nós possamos, né, acontecer uma metanoia na nossa frente. A metanoia significa mudança de mente. Então que nós possamos agora mudar a nossa mente, que nós possamos depender somente de Cristo. Que nós possamos depender somente, sabe, ter dependência completa espiritual. Muitos estão tendo dependência emocional.
nós possamos ter dependência espiritual. Nós possamos olhar para Cristo e falar, eu dependo somente de Ti. Por que no momento, na hora do dízimo da oferta, a gente fala que hoje já não é mais uma lei? Eu falei isso aqui. Hoje se você não der dízimo, você não vai ser mais punido, né, por uma lei, como se fosse uma lei de Portugal. Olha, quem for da igreja tem que dar dízimo. Não é mais. Mas onde está a sua dependência? Onde está a nossa dependência? Está no dinheiro que eu conquistei? Está no trabalho que eu corri atrás? Está no meu próprio braço? É porque foi eu que fui levar o currículo, eu que fui fazer entrevista, que Jesus não me ajudou? Quer dizer então que quando a gente ora para Jesus mover os corações, Jesus não moveu o coração da pessoa que me contratou? Às vezes tem 10 pessoas fazendo entrevista e você foi escolhido. Sabe, a gente encontra muito, hoje em dia, uma resistência, principalmente aqui na Europa, de... Deus é só uma bengala que os cristãos colocam para que se tudo der errado, pede a Ele, se tudo der certo, aí dando certo, fala que Ele que fez. Não, cara, a nossa vida é regida por tudo. É na traição, é na perseguição e é na glória. Tudo isso tem Jesus, tem Deus envolvido. Quando eu estiver num momento ruim, eu tenho a mão dele me sustentando. Mas quando eu estiver num momento bom, eu tenho a mão dele me elevando. Então Deus é o mesmo que sustenta e o mesmo que eleva. Que nós possamos sempre lembrar disso, na dependência espiritual. Sabe, a força dos discípulos está na graça. Nós não somos discípulos de Cristo. A nossa força está na graça de Deus. Sabe, eu não sou bom. Eu falando por mim, eu não sou um cara... o Caleb... ele ama tanta esposa. O Caleb não trabalha. Ele não olha para a mulher. Ele não fala para a mulher. Ele não fala de mulher. O Caleb não fala palavrão. Meu Deus, isso é o mínimo que uma pessoa deve fazer. Inclusive... Tocando não dá para tocar palheira. Então assim, voltando, isso é o mínimo. Isso não é por mim. Agora eu volto para a natureza e penso, isso não é por mim. Não é porque o Caleb é assim. Não é porque o Rui é assim. Não é porque o pastor Ediel é assim. Pessoas boazinhas, pessoas fofinhas. Não. Sabe, porque nós temos Jesus. É porque nós temos alguém para medir aquilo que é certo e que é errado. Sabe, nós temos alguém, o Espírito Santo, para na mesma hora que a gente fizer algo ruim, ele martelar na nossa mente. Você sabe o que você fez, né? Você sabe que o que você fez está errado. Ou você sabe que você não pode fazer. Sabe, a fidelidade à minha esposa, a fidelidade ao meu pai, a fidelidade à minha mãe, aos meus amigos, aos meus sogros, aos meus parentes. Tudo isso só é capaz perante a graça de Cristo. Quantas pessoas que vocês lembram na sua mente que eram da igreja, que eram pessoas boas, pessoas corretas, que só foram se desviar do caminho e se transformaram completamente em outra pessoa? Sabe como é que a pessoa foi capaz de me trair conhecendo a verdade? Porque não basta conhecer, tem que depender. Sabe, não basta conhecer a Cristo e falar que isso, eu tenho que depender dele. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, Deus, realmente, obrigado pela sua graça. Obrigado, Jesus, pela morte da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado por muitas vezes eu não errar como Pedro, mas obrigado por me lembrar que eu não posso errar como Pedro. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Obrigado, Jesus, porque tudo isso provém de Ti. Toda boa aventurança provém de Ti. Nada é por mim, nada é por nós. Amém?